Aprenda a ensinar o porquê da sua fé para as crianças. Eu decidi fazer esse vídeo hoje, assisti uma pregação incrível do pastor Kenyon, aqui na Igreja Adventista do UniAN, a Universidade Adventista de Ensino do Nordeste. E me impactou porque há algum tempo eu tenho visto alguns materiais na internet a nível mundial sobre a importância dos juvenis, das crianças, dos adolescentes saberem o porquê da sua fé, o fundamento com profundidade, porque os números têm mostrado que os juvenis, os adolescentes e os jovens são questionados sobre a sua fé e não sabem responder o porquê. Acreditam porque o pai e a mãe ensinou, estavam ali na igreja por causa do hábito, mas nunca conheceram de fato quem é Jesus, o porquê da fé. Então esse vídeo eu vou mostrar aqui uma pregação de hoje, porque é um alerta para você que é pai, para você que é mãe, que é cristão e que quer que seu filho ame a Jesus, conheça Jesus e viva um estilo de vida imitando a Cristo. Fica comigo porque vai valer a pena. Vale a nossa salvação, a salvação da nossa família. Eu quero apresentar para vocês um dos textos que para mim na Bíblia é um dos mais desafiadores. E por que para mim na Bíblia é um dos textos mais desafiadores? Porque quando eu encaro, quando eu coloco esse texto para ser um texto comparado com a realidade, eu tenho dificuldade de encontrar amparo na realidade. Depois que eu me tornei pai, sem sombra de dúvidas, a minha maior preocupação é que Pérola conheça Jesus. Essa é de longe a minha maior preocupação, de longe. Eu confesso para vocês que depois que eu me tornei pai, todas as outras coisas se tornaram secundárias, todas elas se tornaram menos importantes. Eu tenho que reunir recurso para trocar o carro. Tenho, mas isso não é relevante. Eu sonho um dia construir uma casa própria. Tenho esse sonho, mas ela não é relevante. Eu tenho o sonho de um dia viajar para conhecer o lugar que eu tanto gostaria de conhecer, que é o circuito adventista ali no norte dos Estados Unidos, conhecer o local onde a igreja adventista surgiu, a primeira casa de Ellen White, a primeira publicadora, conhecer a primeira igreja adventista, a primeira escola adventista, conhecer o prédio do governo americano que foi o sanatório de Battle Creek. Eu tenho essa curiosidade, eu tenho esse desejo, mas isso tudo para mim é secundário. Para mim, a coisa mais importante é que Pérola conheça e ame Jesus. Se nada na vida eu realizar, mas quando eu já for idoso, eu ver Pérola entrando pela igreja, quer seja estando ela casada ou não, sendo ainda jovem ou já adulta, mas se eu vê-la entrando na igreja, adorando Jesus, estudando a palavra, lendo a Bíblia, eu me darei por completo satisfeito. Então, para mim, o texto mais desafiador é este que eu vou apresentar para vocês. Por quê? Porque embora este seja o meu mais puro e genuíno desejo, e eu percebo que muitos pais, ou se não todos, têm o mesmo desejo, porque então, seguindo a orientação de Cristo, muitos deles não conseguem realizar esse desejo. O sermão de hoje, em nome de Jesus, espero que responda à inquietação dos pais aqui presentes, que ajudem os pais a levarem Cristo Jesus para os seus filhos, mas mais do que isso, que também ajude aqueles que ainda não são pais, quer sejam recém-casados ou há mais tempo, mas que têm planos de um dia serem, e os jovens que estão aqui, que não estão em relacionamento nenhum, mas sonham um dia terem um relacionamento, e quem sabe futuramente terem filhos. Espero em Deus que todos nós saiamos daqui compreendendo bem a palavra de Deus. Então vamos juntos comigo? Abra sua Bíblia, por gentileza. Vamos juntos estudar o texto bíblico nessa manhã.
Abra comigo o texto sagrado. Mas antes disso, deixa eu lhe recordar uma coisa antes de abrir o texto sagrado, me perdoem. Eu ia me esquecendo de dizer algo para vocês, e por isso preciso dizer antes. Durante o período das férias, em que vocês estiverem orando, clamando a Deus para que os comportores sejam abençoados, eu também gostaria de pedir a vocês que orassem por outras 3 razões. A segunda delas é para que a gente tenha o curso de medicina aqui. Nós estamos orando muito por isso. O vento não está a favor. Neste momento, todos os processos para abertura de cursos de medicina no Brasil estão paralisados. Mas eu gostaria de pedir que vocês continuem insistindo em oração por isso. Nosso sonho é termos o curso de medicina aqui. E por quê, pastor? Porque queremos completar a nossa grade de cursos de saúde para aumentar ainda mais a nossa influência no envio de missionários para o mundo. Hoje nós temos uma missionária que está no Djibouti. Ela se formou em odontologia no ano passado, a Tawane, e está lá nesse momento no Djibouti, um país que poucos de nós conhecemos, mas ela está lá. O terceiro pedido que eu faço a vocês é que para a gente se torne uma instituição ainda mais missionária. Meu sonho é ver mais jovens saindo para serem missionários. E a quarta e última razão de eu ter interrompido é para que você clame a Deus o derramamento do Espírito Santo na sua vida. Provérbios capítulo 22. Este, para mim, sempre foi um dos textos mais desafiadores. Provérbios capítulo 22. Provérbios 22 e o verso 6. E aqui diz assim: ensina a criança no caminho em que ela deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Porque para mim esse é um dos textos mais desafiadores, porque eu vejo muitas famílias adventistas que ensinaram seus filhos, eu tenho certeza disso, trataram de ensinar para eles, quando crianças, sobre Cristo, sobre o caminho que elas deveriam andar, mas agora seus filhos, adolescentes ou adultos, escolheram um caminho totalmente diferente deste. Quantos pais e mães eu conheço que vivem o sofrimento de irem para a igreja, mas os seus filhos não irem junto. Aliás, João vai dizer que a grande alegria dos pais é que seus filhos andem no caminho do Senhor. Eu falei isso para vocês logo no início. Mas então, se Provérbios deixa claro de que a gente deve ensinar os nossos filhos desde criança, e quando eles forem adultos, eles não se desviarão deles, por que é então que muitos filhos se desviam dos caminhos do Senhor? Não dá para entender, na verdade dá. Eu vou dar para vocês, explicar para vocês por que, embora a Bíblia deixe claro que quando nós ensinamos os nossos filhos, eles não se desviarão, nós vemos jovens, numa quantidade cada vez maior, jovens que nasceram na igreja, não vivendo na igreja quando se tornam adultos. Para vocês terem uma ideia, nós temos na igreja adventista um dado alarmante. E o dado diz que dos 18, mais verdade dos 16
até os 37 anos aproximadamente, nós temos uma lacuna geracional, um gap geracional. As pessoas saem da igreja e alguns poucos voltam para a igreja. A pergunta que a gente faz então é por que justamente nesta faixa etária as pessoas saem da igreja? Embora alguns voltem, a grande maioria sai e não retorna. Por que isso está acontecendo? Existem algumas respostas para isso, e eu vou me deter apenas em poucas delas. Mas para você entender isso, vamos para Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6. E aqui diz assim, capítulo 6, verso 4. Todos acharam? Capítulo 6, o verso 4. E aqui diz assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E ele continua: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao se deitar, ao se levantar, e também as atarás como sinal da tua mão, e serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa, e também nas tuas portas. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Deuteronômio deixa claro para mim e para você, que ensinar não é apenas memorizar. Ensinar é demonstrar. Ele está dizendo assim, ó, você vai lembrar disso para os seus filhos, quando eles se levantarem, quando eles se deitarem, quando eles estiverem andando, quando eles saírem, quando eles voltarem. Quando é que você faz isso? Você faz isso demonstrando. Sabe qual é o nosso primeiro grande erro no ensino dos nossos filhos? É que a gente diz assim, ó, isso aqui é errado. Por que errado? Não, porque não é para fazer. A gente precisa lembrá-los de que é errado, porque Deus assim nos disse, porque Cristo assim ensinou. Não é porque o pai está dizendo, não é porque a mãe está dizendo. Nós estamos ensinando eles a serem cristãos, não a serem melhores cidadãos na sociedade. A ética que nós queremos ensinar para eles é a ética que vem do céu. Então quem é o autor da ética celestial? Cristo. Todas as vezes, portanto, que eu tiver que lançar para eles um argumento de autoridade, o argumento de autoridade deverá ser Jesus. Precisamos, portanto, lembrar a todos, crianças, jovens, adolescentes e adultos, de que o que fazemos, fazemos, e o que deixamos de fazer por causa de Cristo. Olha só que coisa interessante, Paulo vai dizer assim, ora, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. O que Paulo está dizendo com isso? O foco da minha vida é Jesus, é Ele quem domina os meus pensamentos. Mas ele vai mais além do que isso. A Bíblia deixa claro que muitos de nós ensinamos para os filhos apenas as regras. Não pode isso, pode aquilo, não pode isso, não pode isso. Quer ver só como isso é uma verdade? Quantas vezes eu cansei de ir em JAs ou encontros de pequenos grupos, o pessoal fala assim, pastor Kenio, vou aproveitar que o senhor está aqui e vamos fazer um fala pastor? Vamos, vai ser um prazer para mim. Pastor Kenio, então o senhor responde a pergunta dos jovens? Respondo, com prazer. Aí a gente se sentava em uma roda, e aí vinham as perguntas em bilhetes, feitas pelos jovens. E a pergunta invariavelmente era, pastor, pode ou não pode ir ao cinema? Pastor, pode ou não pode usar brinco, colar, pulseira e outras coisas mais? Pode usar, pode ou não pode usar joias?
Pastor, pode ou não pode ter relacionamento sexual com o namorado? Percebem como nós condicionamos os nossos jovens, como condicionamos as nossas crianças? Ensinamos a Bíblia a partir do prisma do pode ou não pode, mas não ensinamos os nossos filhos o porquê Deus pede isso. Não ensinamos aos nossos filhos qual o propósito disso. Não ensinamos os nossos filhos o amor por trás do princípio daquilo que orientamos. Como não ensinamos as razões, apenas a ordem, eles acabam não entendendo o porquê seguem o que seguem. E o resultado final disso é que uma verdade decorada se torna um fardo, mas uma verdade compreendida transforma. Sabe quando caiu a minha ficha disso? Desculpem o termo, caiu a ficha, um termo tão antigo, né? Mas sabe quando eu comecei a compreender isso de maneira prática? Lá em casa, minha filha tem um uso muito controlado das telas. A gente só deixa ela usar telas de qualquer espécie, apenas 1 hora por dia, e a gente controla o que ela está vendo. Então ela tem uma espécie de cofrinho do tempo. Então ela já sabe, se ela pega o celular do pai ou da mãe, o cofrinho do tempo começa a contar. E se ela gastou a 1 hora dela do dia, independentemente do que ela pegou em tela, ela já não pode mais pegar a tela naquele dia todo. E um dia desses ela me viu fazendo uma série de pesquisas na inteligência artificial, e ela se interessou e falou assim: pai, o que é isso? Eu falei: filho, isso aqui é uma inteligência artificial, isso aqui chama ChatGPT. E ela: chat de GPT? Aí eu falei: posso ver? Pode, filha. Ela sentou do meu lado. O que faz? A gente faz perguntas, ela responde e assim vai. Posso perguntar para ela, pai? Pode. E dei do lado. E eu fiz questão que deixasse registrado o meu telefone, porque eu quero compartilhar com vocês algumas coisas apenas. Licença, viu, Pepel? Ela diz assim: olá, chat, tudo bem com você? E o chat responde: sim, está tudo bem comigo. Obrigado por perguntar, fico feliz por sua atenção. E você, como está hoje? Muito alegre. Que ótimo saber disso, respondeu o chat. A alegria é sempre contagiante. Se quiser, podemos conversar sobre o que te deixou assim tão alegre. Ou posso te ajudar com alguma coisa agora? E ela respondeu: estou alegre porque hoje é sábado. Ah, agora tudo faz sentido, respondeu o chat. Sábado tem um sabor especial. Descanso, paz, tempo para Deus, para a família e para a alma. Que esse sábado seja leve, cheio de serenidade, gratidão e renovação para você. Se quiser, posso compartilhar uma breve mensagem para você ou algo do gênero. E ela perguntou: você é adventista do 7º dia? Ao que o chat respondeu: eu não tenho religião nem crenças pessoais, porque eu sou uma inteligência artificial. Mas conheço muito bem a fé, a história, as doutrinas, a espiritualidade da igreja adventista do 7º dia. Posso conversar com você sobre isso a respeito? Aí ela respondeu: não sei muito sobre religião, mas sou adventista do 7º dia. E aí então a conversa se encerra. Ao mesmo tempo que, como pai, fiquei feliz da minha filha dizendo: sou adventista do 7º dia, também me preocupou um pouco o fato dela dizer para o chat: eu não sei muito sobre religião. É verdade, minha filha só tem 8 anos de idade, mas aquilo me fez pensar em algumas coisas. A primeira delas: engana-se quem pensa que as crianças não têm curiosidade sobre religião. Na verdade, é um dos erros mais graves a gente achar
que criança não se interessa por isso. Ontem à noite, ela falou assim, nós estávamos nos arrumando para dormir, e ela, pai, mãe, e aí nós lá do quarto dissemos, oi filha, eu estou dando a oportunidade de um de vocês dois virem aqui para ficar comigo 20 minutos até eu dormir. Quem quer? Eu me acabei de dar risada e falei, pode deixar, filha. Eu vou. Ela, eba, então venha. E aí eu deitei do lado dela, ela se deitou no meu braço. E aí perguntou assim, pai, as outras religiões do mundo também têm uma Bíblia? Eu falei, tem, filha, mas eles não chamam de Bíblia. É um livro. Por exemplo, os islâmicos possuem um livro chamado Alcorão. Ah, e são muitos livros? Não é um só. E tem outras religiões ainda, pai? Tem, os hinduístas. Tem uma outra chamada Bhagavad Gita. E o que ensina esse livro? Ele diz que tem milhões de deuses, ele conta um monte de coisa. Ah, mas é um livro só também? É um livro só também. Pai, a Bíblia não é um livro só, né? Não. São vários livros dentro de um. Quantos livros são, pai? 66, filha. Pai, mais um dava 67. É verdade, filha. E aí eu me acabei de rir. Os adolescentes e jovens estão rindo. Os idosos estão assim, o que ela quer dizer com isso? Então ela virou para o lado e falou, pai, eu estou com muito sono, vou dormir, tá bom? Eu falei, tá bom, filha. E na hora em que ela dormiu, eu coloquei minha mão sobre a cabecinha dela e fiz uma oração curta, mas talvez uma das mais sinceras que eu já fiz na minha vida. E a oração foi, Senhor, me ajuda a ensinar essa menina a te amar. Mas como é que a gente faz isso? Eu descobri uma coisa, que o que eles precisam não é apenas aprender as regras, mas entender o sentido delas. Por que roubar é errado? Por que mentir é ruim? Não apenas dizer o que deve-se ou o que não se deve fazer, mas explicar a razão das coisas que fazemos. Por que nós guardamos o sábado? Por que nós não comemos alguns tipos variados de alimento? Qual a razão de nós virmos à igreja? Por que precisamos acordar cedo para vir à igreja? Ora, se para muitos de nós adultos, estes conceitos já não estão tão firmados, imagina para crianças. Precisamos ensinar o sentido das coisas. Uma das coisas mais espetaculares que tenho experimentado com o meu grupo de ensino da Bíblia, sabe o que é? É que alguns deles já são adventistas. E alguns deles dizem assim, pastor, posso lhe confessar uma coisa? Eu já sabia esse assunto, mas ninguém tinha me explicado assim. E por que ninguém tinha me explicado assim? É porque nós, como adventistas, de maneira geral, temos muito mais predileção em apenas dizer o que se deve fazer, sem explicar o porquê se deve fazer. Até porque muitas vezes, quando nós tentamos explicar o porquê, fica evidente de que o tentamos explicar não tem base sólida. Então apenas determinamos, não faça. Quer ver um exemplo? Quantos de nós não crescemos numa igreja em que para fazer isso no púlpito tinha que passar na comissão? Crescemos ou não crescemos numa igreja assim? E aí quando alguém ia explicar, a resposta invariavelmente era, porque esse é o certo. Para pessoas que cresceram dentro de um ensino rígido,
Essa pergunta muitas vezes era suficiente. Aliás, essa resposta era suficiente. Mas para alguém que cresceu dentro de uma cultura familiar, em que as coisas eram explicadas, isso não fazia o menor sentido. E na verdade até hoje não faz. Mas porque crescemos em uma igreja onde está mais confortável ficar dizendo faça isso e não faça aquilo, do que explicar as coisas, então acabamos por tornar os nossos jovens e adolescentes pessoas que pouco têm profundidade nas Escrituras, não estudam as Escrituras, apenas esperam que alguém diga o que deve e o que não deve fazer. Isso funciona bem com as crianças, mas não funciona mais com os adolescentes, muito menos com os adultos. Cristo Jesus deixou isso claro. Cristo poderia muito bem ter dito assim, de agora em diante, queridos, façam isso, façam isso, façam isso, e assim por diante. Mas não foi isso que Jesus fez. O que foi que Jesus fez? Quando Jesus foi ensinar para as pessoas, Ele o fez por meio de parábolas. Jesus perguntava para levar as pessoas ao raciocínio lógico. Jesus usava ilustrações para ensinar para elas as coisas mais simples. Quer ver um exemplo? Sabe qual foi o sermão mais comentado? O meu sermão com vocês, mais comentado entre vocês, foi o dia em que eu expliquei para vocês o que era fruto do Espírito. E eu peguei dois cestos de frutas e mostrei para vocês a diferença em que a Bíblia fala sobre o que é fruto do Espírito. Esse sermão em que eu utilizei apenas 2 exemplos simples, foi o sermão mais comentado de vocês. Porque a explicação, ela tem um alcance, mas quando eu ilustro o que eu acabei de explicar, isso ganha um alcance ainda maior. Jesus fazia isso para que as pessoas, e a audiência de Jesus era a maioria adulto, Ele fazia isso para que as pessoas pudessem entender, e muitas vezes os próprios discípulos diziam, Jesus, nos ensine estas coisas, explica para nós a parábola. Cristo não queria apenas ouvintes, queria que as pessoas entendessem o reino de Deus. Por isso ele dizia, o reino de Deus é semelhante a isto, o reino de Deus se compara a isto, o reino de Deus é como estes ceifeiros, o reino de Deus é como essa moeda, e assim ele ia explicando, quem era a audiência dele? Adultos. Se com adultos Jesus fazia assim, imagina com crianças. Isso explica, queridos, por que é que a gente tem tanto receio de que nossos filhos estudem em instituições seculares. Louvado seja Deus que nós temos uma instituição adventista, mas ainda assim lhes digo uma coisa, há muitos adventistas que vêm para cá e aqui se perdem, sim ou não? Infelizmente. E por que vêm para cá e se perdem? A razão é muito simples, é porque no primeiro confronto de ideias, percebem que todo o seu conhecimento era raso, e não possuem argumento para explicar a razão da sua fé. Deixa eu dizer uma coisa para você, e em nome de Jesus eu quero que você compreenda isso. Quando os pais não explicam a fé, o mundo explica o pecado. Como é então que a gente deve ensinar os nossos filhos? A Bíblia diz, contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor. A gente deve ensinar nossos filhos através de testemunho. A gente deve ensinar nossos filhos através da contação de histórias, principalmente dos milagres e das providências. A gente deve ensinar os nossos filhos através das nossas experiências pessoais. É por esta razão que Cristo diz assim em Deuteronômio, olha, primeiro você precisa me amar. Na hora em que você me amar, você conseguirá ensinar para eles a me amarem também. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso através de um culto no lar, que é um culto sincero. A gente faz isso quando os nossos filhos nos vêm orando. Me lembro até hoje de um testemunho dado por um grande amigo meu, conhecido de todos vocês, principalmente dos pais, pastor Daniel Lidick. Ele disse que o maior e mais impressivo legado que ele vai levar do seu pai, é no dia em que, entrando no escritório do seu pai, ele encontrou o seu pai orando.
E aí ele abriu a porta, viu seu pai orando, aí ele fechou a porta. Mas ele queria muito falar com o pai. Aí ele dá uma volta pela casa, ele roda a casa, vocês conhecem muito bem o Daniel, muito inquieto. Ele dá uma volta pela casa, e depois que ele dá uma volta pela casa, ele vai para o escritório. E quando ele abre o escritório, seu pai está orando. Aí ele fecha a porta e volta. Ele volta a andar, volta a andar, volta a andar, e quando ele volta, seu pai está orando. Aí ele vira assim: oxi, não acaba nunca essa oração, não é? Só que ele disse para nós que ele vivenciou isto várias vezes ao longo da infância dele. Sabe qual foi o resultado prático disso? Ele começou a orar também. Nós nos esquecemos de que nossos filhos aprendem muito mais nos vendo fazer do que quando nós falamos a eles para fazer. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu estou caminhando para encerrar o sermão. Está na hora da gente começar a entender que a lição, entender que a igreja é um auxílio para a educação familiar. Mas é na nossa casa que a verdadeira religião e a mais poderosa igreja se reúne. Há poder quando uma mãe senta e explica a Bíblia com amor para os seus filhos. Há poder quando a família se senta à mesa e a conversa é uma conversa espiritual. Sabe, hoje nós estamos terceirizando, não é de hoje, mas eu preciso falar do agora. Estamos terceirizando a fé. Estamos terceirizando a fé para os aventureiros, para os desbravadores, para a classe de escola sabatina, para o YouTube. Mas Deus diz que os mais poderosos discipuladores são os pais. Queridos irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. E aqui eu encerro. Talvez você nunca tenha pregado em um púlpito como esse. Talvez nunca tenha dado um único estudo bíblico em público. Mas eu digo a vocês, existe alguém que Deus colocou ao alcance da sua voz. Estes são os seus filhos. O maior legado que alguém pode deixar, portanto, não são os bens, são as convicções. Eu não canso de me emocionar todas as vezes que eu encontro aqui na igreja o Danilo e a Tete. Danilo foi meu aluno, Tete também. E a Tete é filha do pastor Paulo Bravo, que foi pastor dessa igreja quando eu era aluno. E que coisa linda é ver agora ele com a sua esposa e as suas filhas aqui. E o mesmo eu digo a vocês. Já tem 2 anos que a minha filha pede o batismo. Toda vez que ela vê alguém se batizando, ela corre para mim e diz: pai, eu também quero. A primeira vez que ela aceitou um apelo na igreja, eu me emocionei muito. Ela tinha 5 anos de idade. Não sei se foi porque ela viu todo mundo indo. Talvez seja isso, né? Mas foi a primeira vez que ela veio a um apelo. E desde então ela tem aceitado, todas as vezes que está sentada, tem aceitado os apelos. E com o passar do tempo eu comecei a perceber, está começando a chegar a hora. E aí alguns dias atrás eu fui surpreendido. Ela disse assim para mim: papai, o senhor se lembra que o senhor me falou que quando eu tivesse a idade para me batizar, o senhor ia estudar, fazer um estudo bíblico comigo? Falei: lembro, filho, claro que lembro. Ela falou: papai, não precisa mais. Falei: não, filha, não, os aventureiros vão ensinar. A classe bíblica dos aventureiros vai começar, papai.
então o senhor não precisa mais me ensinar, a tia vai me ensinar. Eu respirei fundo ali. Eu pensei, meu Deus, o que eu vou responder? Eu disse, filha, que bênção, né? Então vamos lá. O papai vai ensinar e a tia vai dar o reforço. Mas pai, não é a mesma coisa que o senhor vai ensinar? Mas vai ser um livro diferente. Ah, entendi. E foi ali que eu recordei com ela o meu compromisso de ensinar a Bíblia para ela. Por gentileza, diáconos, me tragam um, por favor. Eu acabei me esquecendo. Esse é o estudo que eu vou fazer com a minha filha a partir dessa semana. Sabe por quê? Lá em casa, eu e Brisa nos revezamos. Todos os dias a gente estuda a lição da escola sabatina com ela. Algumas noites sou eu, algumas noites é Brisa. Mas Cristo disse que a responsabilidade de ensinar a minha filha no caminho que ela deve andar é minha. Eu não posso terceirizar isso. É minha. Então eu fui à associação essa semana para buscar esta lição para ensinar para ela. E quando eu estava na associação, eu falei assim, espera aí, por que só eu vou ter isso? Por que só eu vou pegar para mim? Eu tenho um rebanho para cuidar. Então eu quero fazer nessa manhã um compromisso com você. E eu sei que a gente está no grupo menor, mas é um grupo relevante. E eu quero convidar nesse momento aos pais cujos filhos têm até 9 anos de idade. Eu digo porque essa lição foi feita para até 9 anos, no máximo 10 anos. Aos pais que têm filhos nessa idade. Quantos pais eu tenho aqui nessa idade? Levanta a mão. Olha que coisa espetacular. Você pode, por gentileza, pai e mãe, ficar em pé? Pablo, para para mim. Olha que bênção. Não interessa se seus filhos estão ou não batizados. Não importa isso agora. Eu gostaria de perguntar, você aceita o desafio de ensinar a Bíblia para os seus filhos? Como eu sei que esse apelo ele é genérico, eu quero pedir também que se levantem os pais e mães com filhos pequenos. Tem gente aqui que tem filho bebê, tem filho de 1, de 2, de 3 anos, tem gente que tem filhos de 4, de 5, que ainda não estão alfabetizados, escolarizados. Pode se levantar também. Você entende que é sua responsabilidade ensinar a eles? Não é responsabilidade da igreja. A igreja é um apoio a você. A igreja reúne as classes de escola sabatina para relembrar o que o seu filho tem que ter estudado na semana. A igreja possui esses materiais para ajudar você a ensinar os seus filhos. Eu gostaria que os meninos entregassem para todos os pais.
Pastor, mas o meu filho não sabe fazer nada disso. Guarda. Porque hoje é um compromisso que você faz diante de Deus. Então guarda. Vai chegar o dia. E passa tão rápido, é ou não é verdade? Passa muito rápido. Não é, Dani? Passa rápido demais. O Ivo tinha até mais cabelo. Nem cabelo branco o Ivo tinha. E agora tem uma moça. Tem um meninão. Passa rápido demais. Brincadeiras à parte, vocês sabem o quanto estou falando sério. Eu vou iniciar o estudo com a minha filha essa semana. Para você que é pai e mãe, o estudo não deve parar. Paralelo a isso, os meninos estarão entregando para aqueles pais e mães cujos filhos ainda não são batizados um papel. Se o seu filho ou filha está em idade de batismo, ele tem 8 anos, 9 anos, 10 anos, mas ainda não foi batizado, preencha esse papel. Por quê, pastor? Porque eu quero acompanhar como é que está esse estudo. Entre setembro e outubro, nós vamos fazer uma festa dos filhos da igreja. Nesse dia eu vou batizar a minha filha. E nesse dia eu quero batizar os seus filhos. Mas eu quero batizá-los apenas se eles tiverem entendido e se eles tiverem sido discipulados por você. Eu quero orar com você. Você compreendeu que é nosso dever ensinar os nossos filhos? Você entendeu que é seu papel, não de outro, mostrar Cristo Jesus para eles? Mas pastor, eu fiz isso e meu filho saiu da igreja. É porque nós temos uma natureza que nos afasta do Senhor. Mas a Bíblia diz que a gente deve lançar o nosso pão sobre as águas, porque depois de muitos dias nós o acharemos. Então quero orar nesse momento por 3 grupos aqui na igreja. Meu tempo já se esgotou. O primeiro grupo é pelos pais de crianças pequenas, pelas fofuras, pelas crianças altamente esmagáveis. Eu quero orar por vocês, porque vocês têm uma grande responsabilidade. É até 7 anos em geral que nós formamos o caráter. Então imagina a responsabilidade que vocês têm. O segundo grupo, eu quero orar pelos pais e mães que agora têm o desafio de ensinar de maneira ainda mais intencional os seus filhos, preparando eles para o batismo. Preciso orar por vocês também. Pastor, mas eu não sinto que meu filho está pronto. Está tudo bem, ainda assim ensinam. Pastor, mas o meu filho tem 8 anos, mas eu não quero que ele seja batizado agora. Tudo bem, ensine-o. Entende o que eu quero dizer? Não estou preocupado com o batismo. Seria tão bom, mas não é esse o meu objetivo. O meu objetivo é que se algum dia, algum chat GPT da vida do seu filho, que possui outro nome, perguntar quem é você e no que você crê, ele responderá seu nome e dirá: eu sou um adventista do 7º dia. Então quando perguntar por que você é um adventista, a primeira resposta não seja porque eu guardo o sábado, seja porque eu amo tanto Cristo, que decidi seguir as orientações da Escritura. Mas eu quero orar pelo terceiro grupo. Eu quero orar pelos pais cujos filhos já são maiores. Quero orar pelos pais cujos filhos já têm filhos. Eu estou vendo aqui o pastor Jorjão, com a sua linda esposa.
papais corujas, pais dos meu melhor amigo, que vem aqui de tempos em tempos como vovôs corujas para ver a linda netinha, pais pela segunda vez. Quero orar por esses pais que já possuem outros pais que são pais que possuem filhos. Eu segurei aqui para não chorar, porque enquanto estava olhando para vocês e virei o rosto, encontrei o Felipe ali. Está o Felipe e a Alessandra ali. E lá no canto está o filho deles, um loiro bonito. Que coisa linda. Eu quero orar por vocês. E quero orar por estes pais que talvez aqui estejam tristes porque um dos filhos não estão na igreja. Porque talvez um ou mais filhos não estejam na igreja. É por vocês que eu quero orar também. Para que vocês não desistam de continuar com seus joelhos dobrados pelos seus filhos. Satanás quer lutar contra as famílias. Então chegou a hora da gente se levantar contra essa luta. Para que a nossa família seja fortalecida no nome de Jesus. E que pelo nome dele, na sua casa, Cristo seja honrado. Nós podemos orar? Por favor, se coloque em pé mais uma vez. Deixa eu fazer um pedido. Se você tem uma ansiedade, angústia, preocupação em relação a essa nobre tarefa, se você está precisando do amparo, do auxílio de Jesus, porque sente que sozinho não vai conseguir fazer isso. Se algum pai ou mãe aqui que encontra-se nessa manhã desesperado, desesperada, ou profundamente triste, porque talvez um filho ou filha não esteja nos caminhos do Senhor, eu vou descer alguns degraus. Eu quero pedir que você venha à frente. Eu quero orar por você. Eu quero clamar a Deus pela sua vida, pela vida da sua família. Quero clamar a Deus pela vida dos seus filhos. Pode vir. Pode vir. Pastor, eu sou pai e mãe de primeira viagem. Estou com a minha criança aqui. Pastor, toda vez que eu olho para esse neném, eu fico angustiado, não sei como. Vem. Eu quero orar por você. Filho e filha não nasce com manual de fabricante, mas a gente pode pedir àquele que nos fabricou para nos orientar, não é? Ele nos conhece. Ele sabe quem somos. Ele entende nossas lutas, nossas aflições, nossas angústias, nossas dores, nossas preocupações. Ele tem poder para nos orientar quando nós mesmos não sabemos o que fazer. Quantas e quantas vezes você já se viu sem resposta? Quantas e quantas vezes em silêncio você disse: Senhor, me ajuda agora a explicar, a orientar, porque Jesus, eu não sei muito bem o que fazer nessa situação. Quantos pais de adolescentes aqui já não se viram em situações do tipo: Jesus, agora eu não sei o que fazer. Me deu uma resposta que a minha vontade era dizer isso. Jesus, eu não eduquei meu filho, minha filha para fazer isso. Eu sei disso. Eu sei porque muitos de vocês me procuram para dizer assim: pastor, e agora? O que eu faço? O senhor pode me ajudar? Me dá uma resposta, pastor. E eu olho e fico pensando: Jesus, me ajuda a ajudar esse pai e mãe, porque eu sei a angústia que eles estão vivendo. Então quero orar por vocês nesse momento. Há mais alguém que quer dizer isso para Jesus? Quer dizer assim: Senhor, me orienta. Me orienta a ser a melhor mãe que eu posso ser, o melhor
pai que eu posso ser. Me orienta, Jesus, para que esse neném, essa criança te ame. Para que de fato, Jesus, essa criança jamais venha se desviar dos teus caminhos, porque sem sombra de dúvidas, esta será a minha maior tristeza. Amém. Louvado seja o Eterno. Amém. Amém. Chegou a hora de apresentar os seus filhos mais uma vez ao Senhor. Porque eu sei que o Senhor tem cuidado de nós. Isso não é uma profecia, isso não é uma promessa, é um desejo. E eu vou expressar o meu desejo a vocês. O meu desejo é que todos vocês, cujos filhos estão em seus braços, saiam dos seus braços diretamente para os braços de Jesus. Mas o meu desejo também é que caso haja alguém aqui cujos seus filhos saíram dos seus braços, mas não estão abraçados a Jesus, mas abraçaram o mundo e tudo que nele há, o meu desejo é que eles reconheçam que este abraço não vale a pena e retornem para os braços de Jesus. E é também por isto que neste momento eu vou orar. Feche os seus olhos. Sabe, querido Deus, eu louvo e bendigo o teu nome, porque o Senhor é bom, porque a tua misericórdia dura para sempre. Senhor Jesus, neste momento eu clamo por todas as famílias que aqui estão. Nós temos diferentes grupos, núcleos, formas familiares aqui na igreja. Senhor, nós temos filhos que não são educados pelos seus pais, mas pelos pais dos seus pais. Pelas mais diferentes razões e circunstâncias, eu oro, Senhor, para que o Senhor abençoe esta casa. Aqui, Deus bondoso, lares que foram desfeitos, vidas que precisaram se separar e que foram refeitas, formando novos lares. Eu oro por estes, para que o Senhor direcione seus filhos nos teus caminhos. Há aqui, Deus bondoso, famílias em que, por causa do divórcio, por causa da morte, da viuvez, apenas existe pai e filhos, ou mãe e filhos. Eu oro em nome de Jesus, para que o Senhor dê a eles sabedoria dos altos céus, para que seus filhos permaneçam firmes nos seus caminhos. Eu oro, Senhor, por aqueles cujos pais estão fracos na fé. Oro para que o Senhor os fortaleça novamente, a fim de que seus filhos amem Jesus, não pelo que os seus pais falam que Deus é, mas pelo que vivem em casa. Eu oro, Deus bondoso, pelos pais que choram, porque seus filhos não estão nos teus caminhos. Ó Deus, em nome de Jesus, aparece para eles, chacoalha a vida deles, quer seja pelo amor ou por sentirem dor, que percebam que o melhor caminho é estar em Cristo. Eu oro para que retornem para os teus braços. Clamo, ó Deus bondoso, pelos jovens que aqui estão, ou que estão namorando, estão noivos, casados mas não possuem filhos, jovens que estão solteiros. Eu oro para que o Senhor direcione suas vidas, nutra e cuide dos seus corações, para que eles tomem as decisões corretas, seguindo Cristo. Sim, Senhor, eu peço para que todos, indistintamente aqui na igreja, amem Cristo, que andem em Cristo, que vivam para Cristo e por Cristo, que Cristo seja o centro de suas vidas, que seja o único modelo a ser seguido, que seja a razão de sua fé e o motivo de suas explicações,
que amem Jesus a ponto, Senhor, de buscá-lo diariamente, que amem Jesus a ponto de lerem a palavra sedentos, por conhecer ainda mais o Mestre. Eu oro, Senhor Jesus, para que seus filhos, vendo o quanto seus pais amam a Cristo, sintam o desejo de também amá-lo. Ó Senhor, Tu sabes que a igreja, ela é resultado de seus membros. Somos, portanto, resultado daquilo que somos fora daqui. Então eu clamo, Senhor Jesus, para que Teu Santo Espírito seja derramado sobre todos os Teus filhos nesse lugar. Para que, Deus bondoso, ao nos encontrarmos neste lugar, sejamos apenas resultado do que vivemos fora deste lugar. E quando aqui chegamos, sintamos o Espírito, porque vivemos no Espírito fora daqui. Oro, Senhor, para que a nossa igreja seja acolhedora. Oro, Senhor, para que tenhamos preocupação genuína por cada um dos nossos. Oro, Senhor, para que ninguém se sinta desamparado. Oro, Senhor, para que as pessoas ao entrarem nesse lugar, percebam Cristo Jesus, sintam-se abraçados por Ele. Eu oro, Senhor, para que da mais tenra criança ao mais experiente dos idosos, todos indistintamente sintam aqui como casa do Senhor. Eu oro de maneira especial, ó Deus, pelos nossos adolescentes. Ó Deus, eles vivem uma fase bem desafiadora, em que estão em busca de uma identidade própria, de uma autoidentificação. Ó Senhor, que a identidade deles esteja baseada, amparada em Cristo. Oro, Senhor, pelos jovens, para que, uma vez firmada a sua identidade em Cristo, tenham força espiritual, tenham rigidez moral, para viverem segundo os Teus caminhos, ignorando o que o mundo diz e ouvindo o que o Eterno fala. Eu oro, Deus, para que deixemos de ter famílias disfuncionais na igreja. Oro para que tenhamos famílias onde o núcleo seja o amor. Eu peço estas bênçãos, ó Pai, erguendo as minhas mãos mais uma vez, como sempre faço, dizendo: que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém. Bem, que forte, né? Então fica aqui, eu vou criar uma playlist com esse tema. Vou criar vídeos mostrando a você dicas de como ensinar a criança o porquê da fé, o porquê acreditar, o amor que Deus tem para conosco e como a gente demonstra esse amor a Ele, sendo obediente, seguindo as ordenanças dele. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Se esse vídeo te impactou, compartilha, curta, comenta, se inscreve aqui no canal. Clica no sininho para você receber aviso, notificação e sempre receber um aviso de quando eu postar conteúdo aqui, tá bom? Pega o link e compartilha para outras pessoas, porque eu tenho certeza que vai ajudar nossas crianças, juvenis e adolescentes a ficarem firmes aos pés do Salvador, até Jesus voltar para nos levar para um novo céu, uma nova terra, onde não vai ter mais pranto, mais sofrimento, mais morte, mais pecado, mais dor, tá bom? Então aguardo você no próximo conteúdo. Que Deus abençoe você e a sua família. Um forte abraço, sucesso e fique com Deus.